Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Eu sou a professora Daniele Cristine e hoje nós vamos trabalhar composição e decomposição de números naturais. Nós vamos estar juntos com o componente curricular de matemática. Vamos lá? Para começar, nós vamos exercitar a nossa memória e nós vamos lembrar sobre as 4 operações básicas. A primeira que nós vamos ver é a adição, muito conhecida por mais. E nessa adição, nós podemos perceber o nome dos termos. Nós temos aqui a primeira parcela, segunda parcela e o seu resultado será chamado de soma ou total. É muito importante nós sabermos o nome desses termos e a ordem em que devemos colocar cada algarismo e cada número, pois quando nós entendemos que unidade precisa estar debaixo de unidade e dezena embaixo de dezena, nós conseguimos chegar à soma e ao total correto. Nós vamos relembrar agora as ideias da adição. Sempre que formos fazer situações problemas que envolvam adição, essa situação problema deverá nos trazer ideias de juntar quantidades e acrescentar uma quantidade a outra já existente. Então, sempre que essa situação problema me trouxer essa ideia, eu logo saberei que eu preciso fazer uma operação de adição. A próxima que nós veremos é a subtração, muito conhecida por nós pela conta de menos, este sinalzinho aqui. Também preciso colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Mas aqui o seu termo vai ser diferente. O que são os termos mesmo? É o nome do lugar onde esses números estão. Então, esse 89 ocupa um lugar chamado minuendo. O 72 ocupa um lugar chamado de subtraindo. E esse resultado aqui eu vou chamar de resto ou diferença. Então, se minha situação problema aparecer uma dessas palavrinhas, minuendo, subtraindo, resto ou diferença, eu preciso fazer uma operação de menos. E quais são as ideias de uma situação problema que eu preciso fazer subtração? Ela vai trazer a ideia de retirar, de comparar e de completar. Então, sempre que a situação problema trouxer essas ideias, eu logo sei que preciso fazer uma operação de subtração. Nós vamos ver agora algumas palavras que podem ajudar a encontrar na situação problema uma solução e suas ideias para a resolução. Então, vamos lá. A primeira que nós vamos ver é da adição. Nós temos a palavrinha acrescentar, somar, juntar, agrupar, ao todo, adicionar, total, ganhar, mais, achar. Essas são as palavras que me ajudam a identificar se aquela situação problema precisa ser de subtração ou adição. Neste caso, sempre que aparecerem essas palavras, eu logo sei que preciso fazer de adição. Agora, para a subtração, nós podemos encontrar palavrinhas-chave como tirar, perder, subtrair, diferença, resto, emprestar, a menos, a mais, dar, gastar. Essas são as palavrinhas que me dão aqui a ideia para fazer a subtração. Então, nós vamos desenrolar as ideias agora da adição e da subtração através de algumas situações problemas. Nós vamos reconhecer as palavras-chave e vamos reconhecer qual é a ideia que esse problema nos traz. Então, a primeira situação que nós temos, de número 1,
diz o seguinte: na equipe B tem 4 meninos e 5 meninas. Quantas crianças tem nessa equipe? Então, eu preciso olhar nessa situação problema os meus dados. Quais são os meus dados? A quantidade que eles me apresentam de meninas e meninos e o que eles querem saber. Essa situação problema, ela vai trazer para mim a ideia de juntar. Juntar o quê, professora? A quantidade de meninos e a quantidade de meninas. Ou seja, eu quero saber o meu total. E essa palavrinha total, ela aparece no nome dos termos da adição. Então, vamos somar agora? São 4 meninos, então 1, 2, 3, 4 meninos e 5 meninas. 1, 2, 3, 4 e 5 meninas. Se eu juntar aqui todos esses, vamos contar junto comigo quanto nós teremos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a minha operação é 4 mais 5, que é igual a 9, que foi a continha que nós acabamos de fazer. Resposta: sempre que eu for fazer uma situação problema, eu preciso colocar a minha resposta. Neste caso aqui, a pergunta era: quantas crianças tem nessa equipe? Então, a minha resposta: nessa equipe tem 9 crianças. Eu repito a minha própria pergunta para fazer a resposta. Vamos à próxima. Questão 2. A equipe de uma gincana da escola tinha 34 pontos. A professora adicionou mais 30 pontos por uma tarefa cumprida. Quantos pontos essa equipe tem agora? Vamos ver que ideia essa situação problema nos traz? Ela traz a ideia de acrescentar. E ela tem aqui o número 30, o número 34, que são os meus dados. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso adicionar. Adicionou mais. Essa é a minha palavrinha-chave. Nós vamos colocar a operação, lembrando, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, o meu sinal de igualdade. E quando eu somar aqui cada um das minhas ordens, então 4 mais 0 é igual a 4, 3 mais 3 é igual a 6. Agora eu posso colocar a minha resposta. Qual é a minha resposta? Essa equipe tem 64 pontos. Então, veja, a minha pergunta foi: quantos pontos essa equipe tem agora? A minha resposta foi repetindo a pergunta. Vamos ler junto comigo? Essa equipe tem 64 pontos. Então, fizemos aqui a adição de 34 mais 30. Outra maneira que nós podemos fazer aqui é utilizando como expressão. Eu posso fazer puxando aqui este sinal 4 mais 0 e posso colocar o 3 mais 3. Eu vou encontrar aqui, olha, a resposta 64. A nossa próxima situação problema diz o seguinte, questão 3. Ganhei um pacote com 8 bombons. Comi 5. Quantos bombons ainda tem no pacote? Então, os meus dados, o que foi me entregue aqui? Olha, qual quantidade? 8 e 5. Mas e agora, professora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar, eu vou subtrair? Aqui ela disse que comeu. Se ela comeu, o que aconteceu com esses bombons? Eles diminuíram. Então, a ideia dessa situação problema é de retirar. Significa que eu tinha 8 bombons, depois de comer eu retirei. Então, vamos ver? Estão aqui os meus 8 bombons. E agora nós vamos retirar desses 8 bombons apenas 5, que é a quantidade que foi lá para minha barriga. Então, vou comer 1, 2, 3, 4, 5. Quantos bombons restaram?
3 bombons. O que nós temos que fazer agora é a nossa operação. 8 menos 5, que é igual a 3. E por último, a nossa resposta. Então, quantos bombons ainda tem no pacote? No pacote ainda tem 3 bombons. Vamos para mais uma? Questão 4. Ana tem 7 canetinhas em seu estojo. Clara tem 11. Quantas canetinhas Clara tem a mais que Ana? Nós temos uma palavrinha-chave aqui, que nós vimos lá nos quadros anteriores, que foi a mais. Então, o que eu quero saber? Eu quero comparar quanto uma tem, quanto a outra tem. E a outra tem quanto a mais que essa menina, certo? Então, nós vamos fazer a mais. Essa é a nossa palavrinha-chave. E vamos tirar, então, essa diferença. Estão aqui as minhas 11 canetinhas, tá? E agora, vamos aqui colocar os dados, né? O 11 e o 7. Ana tem 7, Clara tem 11. Nós vamos agora, então, retirar. De quem, professora? Da Clara, que tem mais. Só para nós sabermos a diferença, quanto ela tem a mais. Então, nós vamos riscar aqui 7 canetinhas, ok? Quantas canetinhas vão restar aqui depois que eu cortar estas 7? Vão restar 4 canetinhas. Então, quantas canetinhas a Clara tem a mais? A Clara tem 4 canetinhas. E a nossa operação vai ser 11 menos 7. Lembrando sempre de colocar unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. 11 tira 7, nós vimos que o resultado será 4. Então, a nossa resposta, Clara tem 4 canetinhas a mais, certo? Vamos lá? A nossa próxima questão, questão 5, pede para que nós façamos a decomposição dos números. O que é decompor mesmo? É desfazer este número, deixar esse número em partes. Então, decomponha os números abaixo e coloque-os no quadro de ordens. Então, vamos seguir o exemplo. Aqui eu tenho o número 46 com o algarismo 4 e o algarismo 6. Então, o 6 vai ficar na ordem das unidades e o 4 vai ficar na ordem da dezena, certo? E para decompor agora, 4, ele vai se transformar em 40. Por quê, professora? Porque cada dezena, ela vale 10. E se são 4 dezenas, eu tenho que fazer 10, mais 10, mais 10, mais 10, 4 vezes. Mais o 6, que é a unidade. Meu resultado, 46. Então, isso que nós fizemos aqui é a decomposição em unidades. Isso que nós fizemos aqui é a colocação no quadro de ordens. Vamos continuar seguindo o exemplo anterior. Eu tenho aqui o 64 e tenho o número 98. Então, nós temos que colocá-lo no quadro de ordens, temos que decompor, certo? Os dois. Então, a letra A, eu já decompus aqui. Eu coloquei 60 mais 4. Por que é 60 mais 4? Porque este 6, ele equivale ao quê? A dezena. Se ele é dezena, cada dezena são 10. Então, eu tenho que somar o 10 6 vezes. 10 mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Se eu somar esses 10 6 vezes, eu vou chegar a 60. E 60 mais 4 é igual a 64. Mas e agora? O 4 vai ficar onde? O 4 vai ficar na minha unidade e o 6 vai ficar na minha dezena. Número 98, em sua forma de decomposição, nós chegamos aqui a 90. Por quê? Porque o 9, ele fica na ordem da dezena.
Se ele está na ordem da dezena, significa que eu vou ter que somar o 10 9 vezes. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se eu somar todos esses 10 aqui, olha, eu vou chegar a 90. 90 mais 8 é igual a 98. Então, o 8 vai ficar na minha unidade, o 9 vai ficar na minha dezena. Entenderam por que vai dar 90? Isso aí. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha compreendido. Se você tiver dúvidas, pode assistir a nossa aula novamente no canal do YouTube. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!